todas, eu sou a Aninha, sejam muito bem-vindos ao Historiando a Moda. E pela minha indumentária, acho que vocês notaram que hoje o vídeo tem um caráter festivo e especial. Hoje nós temos os livros do ano, aquele vídeo em que eu vou contar pra vocês as minhas 12 leituras favoritas de 2020 e por que eu indico esses livros praticamente de olhos fechados. E títulos, porque seria mais ou menos um livro por mês, dentre todos os que eu li e que por um ou vários motivos se tornaram as minhas leituras queridinhas deste 2020 que finalmente está acabando. O primeiro livro é Para Além do Diário de Anne Frank, que ainda não tem resenha no canal, mas em janeiro teremos, Esconderijo e dos seus habitantes. Esse livro vai contar um pouco mais como era o dia a dia no esconderijo da Anne Frank, que é uma história icônica e clássica que a maior parte de vocês se conhece, que se passa durante o período de perseguição aos judeus na Segunda Guerra Mundial. E esse livro vai contar a história dos outros membros que estavam escondidos juntos com a Anne Frank. E é isso que é tão interessante, porque ele aborda essa temática de uma perspectiva diferente. O livro é bem curtinho e objetivo, mas ele é um livro não ficcional que vai contar um pouco da biografia e de quem eram essas pessoas que estavam escondidas junto com a Anne Frank. É um livro muito bem diagramado, que vai trazer fotos, pedaços de documentos, ele tem cores diferentes para pessoas diferentes que ele está retratando. Um pouco mais da história de Anne Frank da Segunda Guerra Mundial, recomendo este livro. Um que já tem resenha aqui no canal, que é um livro ficcional do icônico Oscar Wilde, O Fantasma de Canterville. Eu não vou falar muito sobre esse livro, vou deixar nos cards aqui, ou aqui, não sei como vai ficar, a resenha que eu fiz desse livro, para se vocês quiserem conhecer mais, mas já digo que é um livro divertido, que vai te arrancar ótimas risadas, e ele tem toda a razão para ser um clássico celebrado, porque é um livro muito bem escrito e que aborda uma temática muito retratada de uma maneira nada óbvia. Não é ficcional, é um livro de história da arte do Gombrich. Eu tenho um vídeo que também vou deixar marcado aqui nos cards, que é 5 livros de arte para você que quer conhecer um pouco mais sobre o assunto, e eu listei esse livro do Gombrich. E não é um livro que eu li inteiro, mas por que eu tô favoritando ele? Porque ele é um livro que eu literalmente usei várias vezes ao longo do ano. Eu ganhei ele em abril, no meu aniversário, aliás, amiga, muito obrigada, eu amei o presente. E eu usei ele literalmente todas as vezes que eu tinha que falar sobre história da moda, história da arte, sobre história em geral. Porque ele é um livro de pesquisa muito complexo, muito bem elaborado, com um trabalho impecável, de diagramação e de construção, muito mais do que todo mundo que resenhou e indicou ele falava, ele é incrível. O quarto livro não ficcional também é um livro chamado Potência Popular Carioca, da Marcia Zitzer, que é um livro que eu li bem no comecinho do ano, enquanto nós não estávamos reclusos ainda, que conta criação autoral, pesquisa de tendência na cultura popular. A moda tem uma maneira muito elitista de abordar determinadas temáticas, e esse livro se debruça sobre uma maneira popular e olhando para a periferia e para a população que normalmente é deixada de lado quando a gente fala não só de criação autoral como de pesquisa de tendências, de uma maneira única e interessante, falar não só sobre determinados temas, quando vocês podem ver, sobre a potência da criação popular, como vai falar, olha as imagens, que coisa mais incrível. Uns personagens muito importantes que ajudaram a construir toda essa potência popular carioca. Recomendo muito para você que faz pesquisa de tendência e criação autoral. Esse é um livro que pode parecer curtinho, mas ele vai te trazer muitas informações que a gente não costuma ver retratado quando a gente fala de criação autoral e pesquisa de tendência. O livro é talvez o meu livro de ficção favorito do ano, Morte de Ivan Illich, do Lev Tolstói, que é um livro curtinho, é uma novela escrita pelo Tolstói, vocês podem olhar nos cards aqui também, que eu já fiz resenha desse livro, e é simplesmente o meu livro de ficção favorito do ano. Ele é um livro curto, objetivo, mas que faz uma crítica social à burguesia russa do século XIX de uma maneira inteligente, bem construída e magnética. Esse é um livro que você consegue ler numa sentada, e acredite, se você começar a ler, você não vai conseguir parar até chegar ao final. Tolstói não é à toa que é um autor tão celebrado. A sua escrita é icônica e inesquecível. O sexto livro é A Batalha de Versalhes, a noite que mudou a história da moda, da Zahar,
que é um livro que eu já tinha na minha estante há muito tempo e que eu peguei para ler esse ano. Esse livro aqui conta a história de um desfile que aconteceu em Versalhes na década de 70, em que 5 criadores norte-americanos foram convidados para desfilar suas criações em Paris com 5 grandes criadores franceses que já eram muito renomados. Esse livro conta muito da história da moda norte-americana, da história da moda francesa, conta muito sobre a construção e a fama de vários criadores icônicos do século XX. Perspectiva de história da moda de uma maneira interessante e retratar nomes que não são muito ditos e conhecidos quando a gente pesquisa história da moda. A história da moda de uma perspectiva quase que jornalística. Um dos meus autores queridinhos, Fyodor Dostoiévski, O Eterno Marido, desse livro, porque a obra do Dostoiévski, no geral, é uma obra grande, extensa, os livros são muito grandes, são verdadeiros calhamaços, e esse não, esse é uma novela mais curtinha, objetiva, que eu acho que, em minha opinião, é uma excelente obra introdutória para o trabalho do Dostoiévski. Porque é interessante, vale a pena ser lido, também se passa no século XIX. Se você nunca leu nada dos Dostoiévski, eu recomendo que você comece por esse livro, porque ele é um livro mais fácil e mais acessível do que outras obras que o Dostoiévski escreveu. O 8º livro é um livro que eu peguei numa biblioteca emprestado, que é Enciclopédia Ilustrada do Costume e da Moda. Tá em francês, eu tô traduzindo aqui para vocês. Esse é um livro muito antigo. Ele é uma enciclopédia que seria do vestuário e da moda. E eu gostei muito dele porque boa parte dessa enciclopédia fala sobre acessórios, que não é uma temática comumente abordada em enciclopédias. Então ele vai falar sobre penteados icônicos em determinadas décadas, ele vai falar sobre alguns acessórios que eram muito comuns em determinado período, esses daqui são do século XIX, e ele vai tratar essas questões não necessariamente de maneira linear, cronológica, mas ele vai trazer obras de arte para ilustrar o conceito que ele está explicando, o que ajuda muito na visualização. Essa é uma enciclopédia, essa edição aqui que eu peguei é da década de 70, então a história da moda obviamente só vai até esse ponto, mas os períodos antigos, a Idade Média, o século XIX, são muito bem descritos. Ilustrações, essas obras de arte são referências palpáveis que a gente consegue encontrar e aprofundar a nossa pesquisa. Como eu estudo muito sobre história da moda, esse tipo de enciclopédia se torna uma fonte de pesquisa muito importante, muito relevante, para que eu consiga encontrar detalhes muito específicos que às vezes não são abordados em outros livros. O 9º livro é História da Beleza, organizado pelo Umberto Eco. Já recomendei esse livro também no vídeo sobre 5 livros de arte, para você que quer entender um pouco mais sobre o assunto. O livro é muito bom. Umberto Eco não é o ícone, o mito que ele é à toa. Tudo que eu li já dele é impressionante. É um livro difícil, denso, que eu não recomendo como obra introdutória se você estiver começando a pesquisar sobre história da arte, mas que é um livro fundamental se você é maquiador, se você trabalha com história da moda. Esse livro aqui vai ser uma fonte muito rica de pesquisa e trabalho sobre a história da beleza, sobre a construção da beleza e por que é que a gente chegou nesses conceitos que a gente tem, nessas ideias e concepções que a sociedade carrega associados à beleza. Número 10, não tem resenha ainda, vai sair só em 2021, mas é um livro incrível, é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, uma das irmãs Brontë. É um livro que parece um calhamaço, tem 450 páginas, mas acredite, você vai ler esse livro super rápido, porque você não vai querer parar quando você começar. Sentei para começar a ler esse livro, gente, eu li 100 páginas em uma sentada, assim, num dia. Porque eu comecei a ler e eu queria saber o que ia acontecer, para onde aquela história ia, quais caminhos ela ia tomar, como os narradores, porque é narrado por 2 pessoas, tem 2 narradores nesse livro, mais um do que o outro, mas tem 2 narradores, iam falar sobre a história. Então, e ela consegue transformar uma história que seria violenta, densa e complexa, numa escrita interessante e que te faz repensar muito de como era a sociedade do século XIX, no caso esse livro se passa no interior da Inglaterra, mas te faz pensar também muito sobre relações humanas e principalmente sobre a nossa construção e as nossas ideias sobre relações amorosas. Esse livro aqui não é um clássico elogiado à toa, ele é um livro
incrível. O 11º livro é o 100 ideias que mudaram a moda e mostraram 100 ideias, produtos, designers, que mudaram, foram icônicos, relevantes ou importantes para a moda ao longo da sua história. Aqui, por exemplo, fala sobre o icônico perfume da casa Chanel, o Chanel número 5. Por que ele foi importante? Como ele foi criado? Qual o contexto? Por que ele foi tão importante para a moda? Ele mostra também, por exemplo, tecidos que transformaram a moda, que foram revolucionários na época que eles foram criados. Um livro que fala sobre a história da moda também, de uma forma bem curtinha, afinal de contas a gente tem 100 aqui ideias, produtos, conceitos que mudaram a moda de alguma forma, mas que são um excelente ponto de partida para quem quer fazer uma pesquisa mais extensa. E também para você conhecer um pouco do porquê que a moda é hoje da maneira que ela é, como ela se construiu dessa forma e por que estes itens, ideias ou conceitos foram tão relevantes ou importantes para a história da moda. O livro, que é este calhamaço gigante, é a História Mundial da Roupa, da Patricia Hill and Walt, que eu devo estar pronunciando errado, que eu me dei de aniversário em abril, que é um livro que conta a história mundial da roupa. Como eu falei para vocês, a moda tem uma maneira muito elitista e excludente e muito eurocentrada de abordar a sua história, e esse livro faz justamente o caminho inverso. Ele vai contar a história do vestuário, como tá falando aqui, e a história da roupa, porque a gente fala de história da moda a partir do finalzinho da Idade Média, começo do Renascimento. Antes disso, nós falamos sobre história do vestuário ou história da indumentária. Esse livro aqui vai contar a história do vestuário, da indumentária, ou como ele mesmo diz, da roupa, falando sobre a história da moda na Ásia, na África, nos povos ameríndios, na América Latina, na Europa. Ele não vai se concentrar só na maneira eurocêntrica e ocidental. Ele vai contar, por exemplo, como eram as roupas típicas e características de determinados países e localidades em determinadas épocas, para que a gente entenda os tecidos, as cores, as padronagens, as influências, o que aconteceram com as roupas quando esses povos foram colonizados, o que se transformou essa identidade que era tão nacional. Então, assim, é um livro fundamental e essencial para quem estuda história da moda, porque ele traz essa abordagem que é menos elitista, menos eurocentrada e mostra como a história do vestuário e da moda é tão mundial e como ela representa tanto os povos, as sociedades e as ideias do local onde elas estavam inseridas. Os meus 12 livros favoritos de 2020, vocês vão ver uma lista bem eclética, diversa, mas que tem os assuntos que eu mais pesquiso, que eu mais leio e que eu mais gosto de conhecer. Vou deixar a listinha aqui dos livros e dos autores, se você ficou interessado em algum. E se você ficou com alguma dúvida, é só me deixar nos comentários, que como sempre eu vou ter o maior prazer de responder. Até as nossas leituras de 2021, com muito mais livros maravilhosos. Ah, aproveita e me conta qual foi seu livro favorito de 2021 para a gente poder conversar a respeito. Beijinho e tchau, tchau!